Continuando nessa segunda parte, eu dizia que ela é sua auxiliadora idônea, sua companheira, que está junto com você, está ao seu lado, te auxiliando. E nesse relacionamento, numa perspectiva das Escrituras Sagradas, a sua esposa é a parte mais frágil, exigindo de você entendimento no convívio do lar, tendo a sua esposa em honra, assim como assevera o apóstolo Pedro, capítulo 3:7. Como você, a fim de forçá-la a acompanhá-lo na sua fé, costuma lembrá-la da submissão devida, isso não custa nada lembrar a você. Querido irmão, que haja também em você um espírito de submissão devido a ela, por sua parte, é o que está dito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, 21. Ou seja, essa submissão ela deve ser bilateral. E como eu sei que você gosta, né, dos puritanos, você principalmente que é da ICAP, que conhece a história dos puritanos, do puritanismo, presta atenção no que diz um desses puritanos, um antigo membro da Assembleia, né, de Westminster, o reverendo William Gug, que viveu lá pelos anos 1575 a 1653. Esse irmão escreveu um tratado com cerca de 600 páginas, né, cujo título nos faz refletir bem. Ali, no primeiro volume, ao expor o texto de Efésios capítulo 5, 21, ele diz, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O puritano em questão disse algo sobre a vocação particular em que se encontra a relação marido e esposa. Ele diz que a submissão do marido à esposa é por morar com ela com entendimento, dando honras a sua esposa, como sendo ela o vaso mais frágil. Isto deve ser feito sob a direção do temor do Senhor. E ainda diz o velho puritano, como uma esposa deve saber sua responsabilidade, seu marido deve saber muito mais a sua própria responsabilidade. Portanto, ele precisa ser para sua esposa um guia, um bom exemplo. Ele deve viver com ela com entendimento a vida comum do lar. Portanto, negligenciar a sua responsabilidade é mais desonroso a Deus, porque pela virtude de sua posição, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 7, o marido é a imagem e a glória de Deus. E de fato, parafraseando o autor, negligenciar essa responsabilidade é pernicioso, pois não é apenas a esposa que será atingida, mas toda a família. Pois estando o marido em tal posição de cabeça, ele pode correr o risco de cometer abuso de autoridade sem que tenha alguém sobre si que contenha a sua fúria. Embora seja transitória, mas que às vezes é fúria. E antes da sua mulher ser sua esposa, ela é a imagem de Deus, porque assim a Bíblia diz. E por que estou dizendo que ela é a imagem de Deus? Porque pode ser que algum marido de fé reformada tenha esposa que não seja cristã. E sendo assim, se o marido reformado entender a sua grande responsabilidade, né, com aquela que não compartilha da mesma fé com ele, muito mais deverá compreender a sua imensa obrigação para com aquela que é a sua esposa e a sua irmã em Cristo. Outro puritano chamado Isaac Ambrose escreveu um compêndio que trata sobre a doutrina da regeneração, né, do novo nascimento e o real começo da vida piedosa. Ali, comentando o 5º mandamento, cujo título ele deu de Os Pecados contra o 5º mandamento, acerca dos deveres exigidos, o primeiro ponto que ele expõe na sua fala, nos seus escritos, é a responsabilidade familiar. Mas nem é preciso que você o leia. E sabe qual é a responsabilidade que ele apresenta primeiro? Ele fala sobre a responsabilidade
do marido, dizendo: se tu és marido, ame profundamente sua esposa. E ainda, se tu és marido, não maltrate a sua esposa ou provoque nela qualquer ferida no seu coração, ou a ofenda em pensamentos, palavras, atos, comportamentos e atitudes. Como o texto prova para a primeira declaração, ele cita 1 Pedro capítulo 3, 7. E me parece haver certa predileção dos puritanos por esse texto, quando eles fazem alguma exortação aos maridos. E ainda, nas palavras desse mesmo puritano, o marido, acerca da sua esposa, deve amá-la em todo o tempo. Ele deve amá-la em todas as coisas. O amor deve temperar e adoçar a sua linguagem, o seu cuidado, suas ações para com a sua amada. O amor deve ser mostrado em seu governo e liderança, na censura, nas admoestações, nas instruções, na sua forma de autoridade e na familiaridade com ela. Então, o aumento de tal amor não deve ser por sua beleza ou notabilidade, mas especialmente porque ela é a sua irmã na religião cristã. E uma coisa que preciso dizer, ela é uma co-herdeira com você no reino de Deus, por causa de suas graças e virtudes, porque ela deu à luz aos seus filhos, aos herdeiros de seu nome e natureza, e por causa da união e conjunção do casamento. Por isso, antes de pensar em sua autoridade como marido e na submissão de sua esposa como esposa, procure ver que você é um representante de Cristo nessa relação. E assim, por dizer que você é como Cristo, lembre-se que é apenas em semelhança. E nesta semelhança, não esqueça de que a sua esposa é como a igreja de Cristo. Porque o Senhor Jesus mantém um relacionamento com sua noiva tão radical que chegou a assumir a responsabilidade da própria igreja. E há um princípio da masculinidade bíblica que, reflexo da masculinidade do verdadeiro homem, Jesus, que é o marido deve ser o primeiro a amar a sua esposa, o primeiro a perdoar e o primeiro a sofrer por sua mulher, assumindo a responsabilidade pelo pecado, não importando se a culpa é dele ou não. Se você, marido cristão, olhar no mesmo texto que facilmente você usa contra a sua esposa, logo em seguida, ao falar sobre a submissão dela, esse texto fala da responsabilidade sua como marido. E você, por acaso, já reparou a desproporção de versículos para a sua esposa e para você? É que você é mais perigoso e mais rebelde em assumir a sua submissão para com ela do que dela para com você. Assim como faz Cristo, com sua igreja, como está dito lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5:25, assim deve você entregar-se por sua esposa, deve santificá-la e purificá-la pela palavra, como está no verso 23, conservá-la bela para si mesmo, sem manchas, sem rugas ou coisas semelhantes, como está no verso 27. E ainda, você deve sustentá-la, alimentá-la, cuidá-la, protegê-la, inclusive de você mesmo, como Paulo coloca no verso 27 do capítulo 5. Porque, dependendo do seu trato para com a sua esposa, você poderá correr o risco de ser o causador desses defeitos na sua esposa. Quando grita com ela, quando a desrespeita, quando a trata com desumanidade. E quero que você veja que, ao compará-la com a igreja, deve ficar claro para o marido que o seu desmando para com a esposa torna-se algo pessoal com o Senhor dela, que é Cristo. Tudo porque Cristo olha para as esposas como sinais de sua própria igreja.
O puritano Isaac Ambrose fez o seguinte comentário, que vou estar colocando nessa última parte.